Deus não existe. Isso foi a frase que eu ouvi de um amigo meu em Angola. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Recentemente, em conversa, né, com esse amigo, nós tivemos algumas diferenças, né, de opiniões sobre Deus e sobre a forma como enxergamos Deus. E alguns pontos que ele trouxe, né, para mim eu achei interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês esses pontos. E também aproveitar, saber se você pensa igual ou não, né? Bom, hoje também está aqui também, eu tenho um imenso prazer de estar com minha esposa também aqui. Vocês provavelmente vão ouvir a voz dela aqui em determinados momentos do vídeo, né? Ela falando, dando a sua opinião, a sua reflexão sobre esse assunto. Então, como eu já mencionei no vídeo anterior, né, eu estava viajando, fiquei 40 dias fora. Se você não assistiu, eu vou deixar o link no final do vídeo para você ver. Assista também, né? Que eu tenho certeza que você vai gostar. Né, de já, eu gostaria de pedir a quem for comentar aqui, né, que comente com moderação, que entenda que diferença de opiniões existem e sempre vão existir, e isso faz bem, né? Nem todo mundo pensa igual. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui que ele falou foi que ele acredita que a Bíblia ele é só um livro, né, escrito por homens e não a palavra de Deus em si. Né? Eu, particularmente, eu acredito que a Bíblia ela foi escrita realmente por homens, só que foi homens inspirados por Deus. Né? Já ele não acredita nessa tese, ele acredita que a Bíblia, na verdade, ela foi escrita de uma forma para manipular um grande número de pessoas, né? E que a Bíblia ela apequena Deus, né? Que ela simplesmente ela diminui o que é Deus realmente, né? E não realmente relata de tudo aquilo de que é Deus, né? Que Deus é muito maior do que a Bíblia, muito maior do que nós enxergamos, né? Muito maior do que nós aprendemos de como ele é, né? E você, Ana, você tem alguma coisa? Eu concordo com essa opinião que realmente os cristãos, né, muitas das vezes, eles acabam Diminuindo. diminuindo mesmo, né, a expressividade, o tamanho de Deus e reduzindo a religiosidade, a costumes, doutrinas. E não é esse, né, na minha opinião, não é não é esse o Deus que a Bíblia relata, né, mas sim de um ser superior, né, de um ser grande, piedoso, maravilhoso, justiceiro, enfim, e Sim. todas as nuances que tem que ter. Então, outro fato também interessante, ele falou sobre, são alguns fatos que estão na Bíblia, né? Como a questão da Arca de Noé, sobre, né, Noé ter colocado todos os animais realmente dentro da arca, que isso é impossível, tal, 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 e por aí vai. Mas eu acredito que alguns fatos de que estão na Bíblia, aí já é o que eu acredito, né? Que estão na Bíblia, eles são meramente para explicar, né? Para explicar de como foi a história, né? Então, para você não se ligar necessariamente de como está ali, né? Como está escrito ali, mas sim na mensagem que aquilo ali foi passada, né? Assim como na mensagem de Noé, que foi uma mensagem de renovo, e por aí vai. Eu acredito nesse ponto de vista, quando ele diz, né, que a gente apequena muito Deus, né? Que os cristãos, na verdade, eles apequenam muito Deus e diminuem a mensagem realmente do que é Deus, né? Que Deus é muito maior do que as coisas, né? Do que tudo, né? E realmente hoje, se a gente for olhar para doutrinas, né, a gente vê que as doutrinas elas simplesmente elas colocam limites ali, né, falando do que Deus gosta, do que Deus não gosta, e se apegam muito àquelas crenças, né, aquelas limitações ali, né, impostas, né, doutrinas na verdade, né, impostas pela igreja, né, e não se apegam na verdade à verdadeira mensagem de Deus, né, que é amor, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Eu acho que isso, essa questão das pessoas se apegarem, algumas religiões se apegarem a essa questão de doutrina e tudo mais, vem até de um certo momento da história em que a Bíblia ela foi usada de fato para manipular uma sociedade. Então, eu acredito que tenha ficado como herança cultural disso algumas situações realmente que limitam Deus a costumes, né? Sim, sim, concordo. Realmente a Bíblia durante um período, né, uma época, né, ela realmente ela foi usada para doutrinar, na verdade, as pessoas, né? Ela foi utilizada para isso, não que a Bíblia seja para isso, ela não é para doutrinar, ela na verdade ali é um manual de instruções para a vida, né? Só que infelizmente em determinada época aí, né, eles usavam a Bíblia como uma forma de doutrinação, né, em massa, né, das pessoas ali, né? E isso daí foi uma outra coisa, um outro ponto, né, que ele levantou, né, que eu concordo, mas concordo em partes. Eu não acho que a Bíblia ela tem esse objetivo, ela não foi criada nesse objetivo, né? Ela realmente ali na minha visão, como eu já falei, que ali é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. Bom, esse assunto é um assunto
polêmico, mas é um assunto interessante, que eu acho que vale a pena você... Vale a reflexão, né? Porque às vezes a gente acaba Limitando. generalizando, né, certas situações, e sempre existe um outro ponto de vista, né? Sempre tem alguém com uma outra experiência que vai enxergar de outra forma. Esse assunto é interessante, né? Eu sei que ela pode gerar um certo tipo de polêmica, né? Ou opiniões, né, diferentes, né, divergentes, mas é um assunto interessante porque hoje em dia a gente tem polarizado muito essa questão, e a ideia aqui no vídeo não é polarizar nada, não é simplesmente trazer um ponto de vista, né? E saber que outras pessoas pensam diferente da gente, e que nós devemos a todo momento estar abertos, né, a opiniões, né? Aberto a opiniões divergentes, né? Outro fato também é que já mencionei que a Bíblia ela é um manual de instruções. Manual de instruções que rege a nossa sociedade, né? A nossa moral, né? Assim, os nossos princípios morais são regidos pelos princípios bíblicos. Muitas pessoas não se atentam a isso, mas os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, isso rege a nossa sociedade, né? Verdade, tá vendo? Case com uma mulher sábia. Então, eu vou ficar por aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Diga aqui o que é Deus para você e o que você acredita ou não. E aí, o que você pensa sobre isso? E até mais, até o próximo vídeo.